Fala pessoal, beleza? Vamos começar aqui essa aula aqui. Pode ser que o som esteja atrasado um pouco com a imagem, mas o principal, presta atenção no que o livro didático tem. Então, resolvi fazer aulas com o livro didático assim, por quê? Porque o PET está muito enxuto. E quem está no ensino público acaba sofrendo muito, porque falta informação para vocês, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui seria a semana 5 e 6 do primeiro ano. A água e sais minerais. Vamos lá. O que a gente vai poder responder vendo esse capítulo? A água tem propriedades tão importantes que sem ela não haveria vida. Você conhece alguma dessas propriedades? De que forma a água e os sais minerais estão presentes em nosso corpo? Em quais alimentos podemos encontrar os sais minerais que ajudam a compor o nosso organismo? Vamos lá. Água. Aproximadamente 70% da Terra está coberta por água. Muita gente fala que o planeta Terra, na verdade, deveria se chamar planeta Água. Essa também é a substância mais abundante nos seres vivos. Aliás, sabe-se que foi no ambiente aquático que surgiram os primeiros organismos vivos. No corpo humano, a água representa cerca de 70% do peso, o que significa que uma pessoa de 70 quilos contém quase 50 quilos de água, ou seja, se você pesa um pouco mais, a culpa é da água, você tem muito mais água. Por isso é possível sobreviver algumas semanas sem comida, mas poucos dias sem água. A perda de 20% da água corpórea gera desidratação, que pode gerar a morte. E uma perda de apenas 10% já causa problemas graves. Mas, afinal, por que a água é tão importante para os seres vivos? Então, a água possui características únicas. A molécula de água apresenta a região negativa, a do oxigênio, e outra positiva, a do hidrogênio, formando uma molécula polar. Atenção, porque no PET as respostas podem ser de acordo com a biologia ou com a química. Então, pode ser que a polaridade para a química é uma coisa, para a biologia é outra. Beleza? Então varia muito. Isso. E também já responde outra pergunta. Porque no PET fala que a molécula de oxigênio é positiva e do hidrogênio é negativa. E é o contrário. A do hidrogênio é positiva e do oxigênio é negativa. Porque ele cede, o oxigênio precisa de 2 elétrons para se tornar estável. Por causa dessa estrutura, a água conta com uma série de propriedades importantes para os organismos vivos, como veremos a seguir. Como vocês podem ver aqui, ó como é que a molécula de água é formada. E para que é isso? Para que ela se junta? Para gerar a estabilidade. A água como solvente. Uma das propriedades mais importantes da água é a capacidade de dissolver outras substâncias. A substância dissolvida é o solvente. Não, a substância abundante é o solvente e o soluto é a pouco. Uma das propriedades mais importantes da água é a sua capacidade de dissolver as substâncias. Essa propriedade está ligada à polaridade, ou seja, à atração entre as cargas parciais da molécula de água e a carga elétrica da substância a ser dissolvida. Beleza. Então, no PET tem uma questão sobre isso, falando sobre a polaridade. O engraçado é que isso te leva a um determinado erro pela questão, porque fala que a polaridade está relacionada à dissolução, certo? Mas a água dissolve tudo? Não. Por exemplo, a água não dissolve o óleo. Então, apesar dela ser o solvente universal, tem que ter muito cuidado com as questões. Porque tu fala, a água dissolve qualquer solvente. Tá errado. Não, a água dissolve qualquer elemento. Errado. O óleo ela não dissolve, apesar de estar ligado à polaridade. Então, tem muito cuidado com a questão do PET, porque ela te leva ao erro. Do jeito que eu respondi, por exemplo, na minha visão ela está errado. Por quê? Porque para a química a polaridade significa uma coisa, para a biologia já significa outra. Eu respondi o PET de acordo com a química, mas na biologia já é outra coisa. Beleza? Então presta atenção. Vamos lá.
Cloreto de sódio, por exemplo, é um composto iônico formado por íons cloro e íons sódio. Quando o cloreto de sódio é colocado em água, a carga parcial negativa da água atrai os íons sódios e a positiva atrai os íons cloro. Com isso, esses íons ficam separados uns dos outros e são distribuídos de modo homogêneo pela água, ou seja, são dissolvidos. Você não consegue distinguir ali que tem sal, por exemplo. O sal dessa mistura é chamado soluto. O soluto é o que está em pouca quantidade, o solvente, o que está em muita quantidade. Desculpa. Esse é mais um exemplo de como o conhecimento básico de química ajuda a compreender melhor vários fenômenos biológicos. Olha o exemplo aqui. O NaCl na água, ele é dissolvido, carga positiva atrai negativa, carga negativa atrai positiva, beleza? Continuando. O aparecimento de vida em nosso planeta dependeu, entre outros fatores, dessa capacidade que a água tem de dissolver diversas substâncias, como sais, glicídios, proteínas, etc., permitindo, assim, as reações químicas que sustentam os sistemas vivos. Vamos compreender melhor isso. A dissolução de substâncias é importante para a ocorrência de certas reações químicas, uma vez que vai facilitar o choque efetivo entre as partículas. Além disso, vai propiciar o transporte de substâncias entre diversas partes da célula do corpo. Por isso que um dos principais objetivos das missões enviadas a Marte e a outros corpos celestes é descobrir água em estado líquido ou alguma outra substância no estado líquido, o que permitiria a ocorrência de reações químicas e indicaria a possibilidade de existir ou já ter existido vida no planeta, uma vez que, através de estudos, viu-se que a vida começou com a água. Então, o que se busca nessas missões espaciais? Ver se nesses planetas tem água, porque se tem água, pode ter vida. Entendeu? Beleza, deixa esse texto aqui para vocês lerem depois, Vida em Marte, eu não vou comentar ele. Continuando. A água como regulador da temperatura. Quanto mais escuro o que eu coloco em tela, mais importante é. Sabe, é o que pode vir em pergunta. Ah, mas vai vir essa pergunta no PET? Não. E se vir no vestibular? E se vir no Enem? Você está fazendo uma preparação completa, não está? Continuando. Ao aquecermos a água no fogão, podemos observar que o metal da panela esquenta muito mais rapidamente que a água. Por outro lado, quando vamos à praia à noite, é comum que a areia esteja mais fria do que a água no mar. Por que será que isso acontece? Esse fenômeno vai estar relacionado à propriedade física da água, chamada calor específico, que se vê em física, que define. O que é o calor específico, então? É a quantidade de calor necessária para alterar a temperatura de uma substância. Cada elemento, cada substância tem um calor específico. Beleza? A água necessita de uma quantidade de calor maior que a do ferro ou a areia para variação de temperatura. Ou seja, é muito maior a energia necessária para aquecer a água do que aquecer o ferro ou a areia. É muito mais fácil tirar as moléculas do ferro do seu estado de inércia do que da água, por exemplo. O fato de seres vivos serem formados por muita água, portanto, faz com que a temperatura corporal dos organismos não varie muito durante a entrada ou saída de calor. A quantidade de calor para provocar a evaporação da água também é muito alta. Cada vez que certa quantidade de água evapora, leva consigo muito calor, ou seja, muita energia. Essa quantidade de calor é chamada de calor de vaporização e é estudada em física. Cada substância tem uma quantidade de vaporização diferente, do mesmo modo que o calor específico. Muitos mamíferos, incluindo a espécie humana, apresentam glândulas sudoríferas ou sudoríparas. Quando faz muito calor, essas glândulas vão eliminar a água na forma de suor, sudorese, que ao evaporar absorve o calor do sangue embaixo da pele e refrigera o corpo. Lembrando, para que isso serve tudo? Para que isso serve? Para levar ao equilíbrio, porque o nosso corpo precisa do equilíbrio. Se está calor demais, células morrem. Se está frio demais, células morrem. Entendeu?
Continuando. Aqui mais um texto aqui que o livro didático traz. Depois, se vocês quiserem ler, vou passando aqui devagar que vocês vão lendo, tá bom? Só parar depois, continuando. Vamos lá agora entender os sais minerais. Os sais minerais aparecem de 3 maneiras diferentes nos organismos. Ou eles estão dissolvidos na forma de íons na água do corpo, formando cristais como carbonato e fosfato de cálcio, encontrado nos ossos que formam o esqueleto. Combinados com moléculas orgânicas, como o ferro na molécula de hemoglobina, que ajuda a levar o oxigênio para as células, o magnésio na clorofila das plantas e o cobalto na vitamina B12. Lembrando que isso tudo é importante, esses sais minerais são importantes na composição de parte do nosso corpo. Exemplo que foi citado, o ferro na hemoglobina. Se você tem pouca quantidade de ferro, gera anemia. Aqui a figura 35 vai mostrar algumas funções dos elementos dos sais minerais. Isso aqui vai aprender ao longo do estudo da biologia. Aí, o que cada elemento faz com o nosso corpo? O que nosso corpo precisa? Entendeu? O cobre, ele encontra distribuídos alimentos, principalmente no fígado, em carnes e frutos do mar. Esse elemento vai ajudar na produção da hemoglobina, na formação do pigmento que dá cor à pele e participa das enzimas, viu? Uma coisa, um elemento participa de várias funções no nosso corpo, beleza? Aqui, frutas e legumes, alimentos ricos em potássio, manganês, fósforo e magnésio. O magnésio atua em várias reações químicas com enzimas. Nas plantas, esse elemento forma clorofila. O leite e os seus derivados são alimentos que contêm boas quantidades de cálcio, fósforo e potássio, sendo cálcio e fósforo formam o esqueleto e os dentes. Ou seja, cada alimento que a gente consome tem um nutriente específico que a gente utiliza, que o corpo utiliza. Beleza? Terminamos aqui. Espero que tenham gostado dessa explicação. Curtam, compartilhe e vamos seguir os nossos estudos, né? Até mais, pessoal. Só fechar aqui agora. Até mais.